Bem, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas e hoje iniciando a segunda unidade com a discussão e um texto sobre o que é cultura. Lembrar que não só a antropologia, ela estuda a cultura, outras ciências podem estudar a cultura, a história, a geografia, a própria sociologia estuda a cultura. Mas a cultura é um dos assuntos ou de uma temática especial desta ciência que nós estamos estudando aqui no curso, que é dessa disciplina de antropologia. Tem um valor muito grande para a antropologia. E hoje, né, vamos iniciar essa discussão, vamos falar sobre cultura, e eu dividi esse texto em 3 aulas. Essas aulas, elas estão já lá no meu canal do YouTube. Quem é assinante do canal já pode acessar. E também, claro, que sempre quando termina a aula eu coloco na plataforma, na Classroom, para que vocês possam acompanhar. É um tema também da ordem do dia. O tema da cultura, ele envolve uma série de coisas, uma série de condicionamentos, de fatores, de realidades. Cada vez mais estamos sentindo a falta do ausente, querendo conhecer o diferente, conhecendo o diferente, cada vez mais o outro se aproximando da gente. E nós só podemos compreender esses elementos tão diversos, tão plurais, compreendendo o mundo da cultura. E é essa a proposta desse texto, para que a gente possa saber o que é, quais os ramos, o que faz parte, o que compõe, quais as estratégias de compreensão, para depois, inclusive, fazermos a relação da cultura com a ciência específica do direito. Os 2 próximos textos, eles irão tratar desta relação mais aproximada com a ciência do direito. Pressuposto básico. Veja, o pressuposto básico é que todas as sociedades, todos os povos, todas as pessoas, elas têm cultura. Sejam as sociedades simples ou as complexas. Falamos disso nas aulas passadas, o que são essas sociedades simples e complexas. Quanto menor, quanto mais afastada do centro urbano, a sociedade é simples. Quanto mais no centro urbano, quanto mais gente, mais complexidade. Por isso, a ideia da sociedade complexa. Não há, em tese, pessoas desprovidas de cultura. Claro que o autor apresenta a exceção. O recém-nascido ainda não compreendeu o mundo que vive, portanto, não podemos dizer que ele já apreendeu a cultura. O homo ferros, ou aquela pessoa que está isolada e que nunca conheceu a sua realidade exterior, podemos dizer que essa pessoa também está desprovida de cultura. Ou quem não sofreu o processo de aprendizado. Aliás, esse processo de aprendizado cultural ou endocultural é um processo de aprendizado que está conosco a vida toda. Depois que a gente nasce, que a gente começa a perceber as coisas, começa a conhecer, nós passamos a nos endoculturar, porque a cultura já está ali. Então, eu vou entrando na cultura, eu vou aprendendo e apreendendo os modus operandi de convivência e vou reproduzindo. Isso é o que a gente chama de endoculturação. Como é o caso de vocês que estão se endoculturando depois, não é, que entraram aqui na faculdade, entraram no curso de Direito, estão aprendendo coisas novas, estão nesse processo.
vão continuar até morrer. Ou seja, o aprendizado, ele acontece até o final da vida, então, o processo de aquisição de cultura, ele é comum para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse pressuposto, gente, de todas as sociedades e todos os povos têm cultura, ele se apresenta como o primeiro elemento do texto, porque no passado, especialmente no século XIX, e até no século XX também, alguém lá disse que cultura não era para todo mundo. Então, alguém lá no passado compreendeu e explicou que tinha gente em fase bárbara, não civilizada, não culta, especialmente os povos que viviam nas áreas rurais, os povos que não tinham acesso à educação formal, à universidade, por exemplo. No passado já foi assim. A sociedade já foi dividida entre aqueles que tinham cultura e aqueles que não tinham cultura. Só que o século XX foi responsável para quebrar esse entendimento. E claro que partimos, ou o texto parte desse pressuposto de que todos têm cultura, ressalvada aí as exceções. Conceituação. No texto passado, acho que vocês se lembram, que o autor dizia que era difícil chegar a um consenso em relação ao conceito de direito. Vocês lembram disso, não é? Já que esse conceito pode ter duas apreensões ou duas acepções. Vocês lembram que tem né, a apreensão ampliada, ampla, e tem a acepção restrita ou restritiva. Vocês vão perceber que isso acontece também nos diversos conceitos sobre cultura. E esses diversos conceitos vão estar aqui neste texto. Só para vocês terem uma ideia, para muitos, a cultura é um comportamento que se aprende. Para outros, não é comportamento, mas é o que eu penso sobre o comportamento. Para outros, a cultura consiste no conjunto de ideias que eu tenho no pensamento. Então, percebam que não há um consenso em relação a uma definição única. Nós teremos um leque de possibilidades, e como a gente vive numa ciência plural, dependendo da aula, dependendo da pesquisa, dependendo da explicação, você escolhe o autor que vai se encaixar mais dentro da sua perspectiva e da sua possibilidade. Nós vamos ter aqui possibilidade para tudo. E vou apresentar para vocês alguns teóricos da cultura, algumas pessoas que pensam a cultura, e quando eu for apresentando, eu queria que vocês percebessem onde esse conceito se encaixa. Se ele se encaixa na acepção restrita ou na concepção ampla. Comecemos com Taylor. Eduardo B. Taylor. Foi o primeiro a formular o conceito de cultura em sua obra Cultura Primitiva, no século XIX. Que é que ele diz que é cultura. Cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem em sociedade. Pelo que vocês percebem aí no texto, tem muita coisa envolvida na cultura. Ora, se tem muita coisa envolvida na cultura, claro, o conceito será considerado aí amplo. Conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes, hábitos, aptidões. Então, é um conceito que engloba muitas coisas. Portanto,
não é? Conceito amplo de cultura. Vamos agora para Ralph Linton, um outro autor, considera a cultura como a soma total de ideias, reações emocionais condicionadas a padrões de comportamentos habitual que seus membros adquiriram por meio da instrução ou imitação e de que todos, em maior ou menor grau, participam. Olhem para esse conceito e perceba que ele restringe a ideia de cultura. A ideia de cultura está na soma total de ideias que resultam em alguma coisa, certo? Ou seja, essa soma total de ideias que resulta, né, resulta em emoções, resulta também em atos, em comportamentos. Portanto, eu até à tarde, na aula da tarde, eu utilizei uma expressão, aliás, utilizei duas palavras aqui, não é que no mundo do som, quem mexe com som, com aparelho eletrônico, usa muito essas expressões. In e out. In, dentro. Out, fora. E como vocês estão percebendo, esse conceito de Linton é um conceito in. Claro que ele se encontra com out, mas primeiro é o in, porque é a soma total de conhecimento que o ser tem. A soma total de ideias. E essas ideias, elas, por sua vez, se transformam em padrões, em tese, né, normais de comportamento. Esse é um teórico que tem muita informação sobre ele. É uma das pessoas que, estudando antropologia, passa por ele, né, quem faz a graduação em antropologia, que é o Franz Boas. Franz Boas vai definir a cultura como totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam o comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social. Perceba que ele se aproxima muito de Linton, porque trabalha com o in. E o resultado do in é o out em comportamento, em atitudes físicas, que vão gerando ali padrões em determinados grupos. Malinowski conceitua a cultura como todo global, consistente de implementos de bens de consumo, de cartas constitucionais para os vários agrupamentos sociais, de ideias, ofícios humanos, crenças e costumes. Claro que, olhando para esse conceito, vocês vão perceber que é um conceito que amplia a possibilidade de entendimento sobre o que é cultura. Bens de consumo, leis, ideias, o fazer humano, que são os ofícios, crenças, costumes. Então, é um conceito, neste caso aí, não é, de acepção ou de concepção ampla. Rescovitz diz que cultura é a parte do ambiente feita pelo homem. Neste caso, se eu perguntasse para vocês onde se encaixa esse conceito, claro que é out, é totalmente out aí, né? Totalmente out, é fora do ser humano, mas é algo que o ser humano faz. Portanto, é a parte ambiente, é a parte física. Física que eu digo é das coisas que os seres vão, neste caso, construindo. Isso, não é? O autor, o antropólogo Rescovitz chama de cultura, acepção restrita. Kroeber e Clouchot. Ele vai trabalhar com o in, perceba, é o in, é o que está dentro.
e é restrito, não é amplo. Uma abstração do comportamento concreto, mas não é o comportamento. Veja, é o que eu penso sobre, a ideia que eu tenho sobre os atos humanos, mas em si não são os atos humanos, porque apenas este conceito trabalha com o elemento interior, o elemento interno, não trabalha com o que eu estou chamando aqui de out, aquilo que está fora. Bells e Ruiger. A cultura é uma abstração do comportamento e não deve ser confundida com os atos do comportamento ou com artefatos materiais, tais como ferramentas, recipientes, obras de artes e demais instrumentos que o homem fabrica e que utiliza. Veja que ele se aproxima dos autores anteriores, porque diz que é que a cultura não está no alto, ou seja, não está naquilo que o ser faz. Enquanto tem antropólogo que diz que a cultura é apenas aquilo que o ser faz, aquela parte exterior, que eu chamei aqui de parte física, e se enquadraria, por exemplo, não é, a arte, o artesanato, a arquitetura, se encaixaria aí nesta, né, parte ambiente ou parte exterior, ou que eu tenho chamado aqui de arte. Para ele, não, né? Para tanto Proeba como Show e Bells e Roige é uma abstração, mas não é o comportamento. Tampouco é a parte ambiente feita pelo homem. Que seguinte, ele vai dizer que comportamento cultivado, ou seja, a cultura é a totalidade de experiência adquirida e acumulada pelos seres, transmitidas essas experiências socialmente, e, claro, também aí é o comportamento adquirido por aprendizado social. Então, tanto é o comportamento cultivado, tanto é a experiência acumulada dos atos que vão se repetindo e se reproduzindo, como o aprendizado, como, não é, o adquirido pela sociedade. Neste caso aí, tem out e tem in. Porque se você apreende, então entrou em você, ou seja, in. Ele vai fazer parte de você. Depois ele sai. E ele sai em atos e comportamento. Então, ele é esse movimento de entra, não é? e que sai. Foster. Foster descreve a cultura como a forma comum apreendida da vida, compartilhada pelos membros de uma sociedade e constante da totalidade de instrumentos, técnicas, instituições, atitudes, crenças, motivações, sistemas de valores conhecidos pela comunidade. Se eu perguntasse para vocês onde se encaixa esse conceito de cultura, esse conceito de cultura se encaixa naquela perspectiva ampla. Como diz Foster, são os instrumentos, são as técnicas, são as instituições, são as crenças. Crenças é in ou out? Crença é in, está dentro. Claro que a crença, ela pode se encontrar com out em algo da atividade cotidiana do crente, daquela pessoa, neste caso, que crê, mas, sobretudo, é algo que está dentro do ser humano. Então, Foster trabalha com esta concepção ampla. Guedes. Eu até falei hoje para a turma da tarde. Eu vou primeiro ler o conceito, porque esse conceito me chama muita atenção.
Veja, Gertz vai dizer que a cultura deve ser vista como um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instituições para governar o comportamento. Se vocês observaram atentamente os conceitos que eu apresentei aqui, ou que o autor está apresentando aqui nesse texto, vocês vão perceber que esse conceito aqui, ele é diferente de todos os outros. Ele está indo numa direção totalmente diferente, porque ele está trabalhando como a cultura como um elemento que controla a sociedade, que faz com que a sociedade seja X ou seja Y. E claro que, se tem mecanismo de controle, tem alguém que controla. Tem alguém que determina o que a sociedade, neste caso, deve ser. E aí vão existir os planos, as receitas, as regras, os mecanismos para governar o comportamento. Quando eu trabalhei isso hoje à tarde, trabalhando com vocês agora à noite, e aí, a qualquer hora do dia, já que essa aula está gravada e ela vai ser publicada lá no meu canal, eu pensei no documentário, eu vou escrever aqui o nome do documentário para vocês, se possível, quem não viu, se possível ver, claro, quem tem Netflix, não sei se vocês já viram, um documentário que está começando a gerar debates, interesses, que é o documentário O Dilema das Redes. Quem já viu aí esse documentário, O Dilema das Redes? Alguém já viu? Esse documentário me chamou muita atenção. Por que me chamou muita atenção? E porque, de repente, eu vou trabalhar ele aqui com esse conceito de Gertz. Porque Gertz diz que a cultura deve ser vista como conjunto de mecanismos de controle. E o documentário traz isso. As redes sociais foram criadas, são geridas, são controladas para criar uma geração. E eu fiquei pensando, poxa, quando a gente pensava em criar gente, eu pensava sempre, no passado, eu pensava sempre no bebê de proveta, né? Era feito, né? Ali, com aqueles mecanismos que a gente já sabe. E, de repente, a gente se depara, né, com as informações que tem nesse documentário e percebe que existe uma receita, um plano, uma regra ou regras para que as pessoas sigam o que essas redes querem. E aí, gente, todos nós que usamos as redes sociais somos manipulados. E tem uma geração sendo elaborada, o que é pior. O mais grave é essa admissão por pessoas que trabalharam no Google, trabalharam no Facebook, trabalharam no Instagram, no YouTube. E essas pessoas que trabalharam, elas admitirem que ali existe um plano de elaboração de uma geração, de construção de uma geração. Um plano perverso. Isso me deixou muito angustiado e me deixou muito preocupado. Eu gostaria que vocês pudessem ver o documentário e cruzar com esse conceito de cultura de Gertz, que trabalha esse conceito no passado, mas pensando nas instituições oficiais de governos que controlam ideologicamente a sociedade, que controlam a escola para formar determinado tipo de ser, instituições religiosas. E, de repente, a gente... E, claro, Gertz não viu rede social, ou seja, ele não escreveu esse conceito para a rede social, mas, de repente, esse conceito, ele casa agora com, não é? Esta nova geração, ou essa geração que já existe, que terá uma cultura X. Porque as redes sociais
segundo o que os caras dizem lá, o que as pessoas dizem lá no documentário, ela é produtora de uma geração, produtora de comportamento. Ou, já que a gente está trabalhando aqui com texto cultura, produtora de cultura. Assistam quem tem, para depois a gente, quem sabe, comentar isso, porque é muito, mas muito sério e muito grave o que está acontecendo. E vocês vão perceber, né, que quando a gente falava de meio de comunicação no passado, a gente dizia, os meios de comunicação servem para vender os produtos. Aí a gente compra televisão, geladeira, compra ar-condicionado, né, bebe cerveja, a gente compra carro, né, porque muita propaganda de carro, porque o meio de comunicação está ali para vender os produtos. Sabe o que é que acontece na rede social? Os produtos não são essas mercadorias que eu falei, e vocês vão ver lá no documentário. Quem são os produtos vendidos pelas redes? Eu e vocês que têm rede social. Nós somos a mercadoria, que é vendida toda vez que a gente acessa, que é vendida pela quantidade de tempo que a gente fica, pela quantidade de tempo que a gente fica olhando alguma coisa, porque é medido esse tempo na hora que a gente está no Instagram ou no Facebook. Tudo isso é medido. E aí, todas essas informações, elas são comercializadas. O produto somos nós. Está aí o conceito de Gertz, bem encaixado neste atual momento que estamos vivendo, e eu gostaria muito que vocês pudessem assistir, não é, o documentário. O autor traz aqui um exemplo que é interessante. Como o conceito de cultura tem várias acepções, que a gente viu isso, nós vamos ter o exemplo da cruz, que vai, não é, se encaixar nesses vários conceitos que estão aqui no texto, especialmente para aquelas pessoas que sabem o que é uma cruz. Eu acho que todo mundo que está aí na sala sabe o que é uma cruz. Pensemos na cruz e vamos aplicar à cruz os diversos conceitos de cultura ou as diversas acepções. Cruz, ideias. A gente já disse que né? Ideias, está dentro. Quando se formula a sua mente, uma imagem na sua mente. Então, de repente, quando você vê uma cruz, você pode pensar em Cristo. Não é? Vem uma ideia de Cristo. Ou você pode pensar na igreja. Ou você pode pensar no texto que tem uma cruz. Veja, a cruz vai ser um artefato que vai produzir na sua mente algum tipo de conhecimento, algum tipo de ideia. Então, elemento da cultura, ideia. Continuemos com a cruz, porque a cruz, ela vai ser uma abstração, ou vai ser o comportamento, porque ela é o símbolo de uma parcela da população, especialmente da população, neste caso, cristã. Então, ela representa na mente o símbolo dos cristãos. Não é só mais a ideia que ela coloca, mas o que eu penso sobre aquele instrumento. A cruz também é comportamento aprendido, que a gente aprende, né? Especialmente os católicos, né? Pelo sinal da Santa Cruz, Deus nasceu nosso inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cruz. Nós aprendemos isso, acho que eu aprendi quando eu era criança. Vocês, quem é católico e católica aqui na sala, deve ter aprendido quando eu era criança, né? E, não é? Olha, o pelo sinal. É um comportamento que a gente aprendeu, né? E que muitas vezes, quando nós temos filhos e nós somos católicos, nós ensinamos aos nossos filhos e, de repente, eles aprendem e reproduzem esse sinal. Comportamento aprendido. A cruz também é vista por si mesma, sem ter relação, por exemplo, com a religião, independente da ação, tanto material
quanto imaterial. Quantas pessoas não usam cruzes como joia? Claro que tem gente que é tão católico que, né, prefere ter um brinco de uma cruz, ou ter um anel de uma cruz. Mas tem gente que acha bonito ter um brinco de uma cruz de ouro. E não é porque a cruz ali vai representar uma proteção porque é católico, é porque é bonito. Então, é algo que é extra-somático. E eu lembrei também, não é? E aí vocês podem me ajudar, que tem um pessoal que gosta de rock, né? São os roqueiros, né? Que eles gostam de usar umas cruzes, não é verdade? E aquela cruz está ali não porque é o símbolo lá do cristianismo. Porque ali termina sendo, como é que a gente diz, né? Um acessório. Termina sendo um acessório, do jeito que é a roupa preta, ou o modo de você pentear o cabelo. Então, termina sendo um acessório daquele grupo específico. Então, é uma coisa, exato, Silvana, um estilo. Então, uma coisa extra somada. Mas também a cruz é um mecanismo de controle. Eu falei nesse instante do mecanismo de controle. Quando a igreja, e claro, eu nunca vi um exorcismo na vida, eu só vi em filme, não é? Mas quando a cruz, você pega a cruz para poder afastar o demônio, afasta-te de mim, Satanás, com a cruz, aí, certo, é um mecanismo que determina, em tese, a ordem sobre o trem. Esse outrem aqui, no caso, é o Satanás. Então, é um mecanismo, né, de controle. Ou até mesmo para as pessoas, por exemplo, não é, serem obrigadas a se ajoelhar ao pé da cruz. Então, quando elas são obrigadas por algum motivo, não é, ali há um chamado mecanismo de controle. Portanto, percebam que pegamos aqui um objeto e nele reconhecemos os vários conceitos ou as várias possibilidades da gente enxergar a cultura. Portanto, a cultura ela pode ser analisada ao mesmo tempo sobre vários enfoques: ideias, crenças, valores, normas, atitudes, padrões de conduta, abstração, comportamento, instituições, técnicas e artefatos. Ela pode ser vista assim de maneira como está aí, neste caso, bem ampla. Mas para poder, não vou dizer melhorar, mas reforçar este conceito de cultura, eu vou pedir para vocês acessarem esse vídeo que está aqui no chat, né, um vídeo curto para que a gente assista para reforçar mais o conceito de cultura. Por favor, acessem esse vídeo, daqui a pouco eu volto para continuar a falar de tudo que tem a ver com a cultura. Então, um bom reforço aí, né, para esse início de aula ou a própria discussão sobre esse conceito, que é amplo. Vocês percebam que ela trabalhou com Laraia, e Laraia tem essa concepção ampla de cultura, e claro que a informação aí da professora Mariane, antropóloga, nos ajuda bastante a compreender o que é, neste caso, a cultura. Mas onde se localiza a cultura? Nós vamos ter essa localização em 3 elementos. Ou a gente pode dividir essa localização em 3 lugares, vamos dizer assim. Primeiro lugar, aliás, não vamos trabalhar com primeiro, segundo e terceiro, não. Um lugar, né? Um lugar é dentro da gente. Todos nós temos a cultura, já que uma das acepções que nós vimos são as ideias, as abstrações. Portanto, lembra do elemento in? Dentro do organismo humano. Mas também a cultura está dentro dos processos de interação social entre os seres humanos. Está
na sociabilidade, está nas relações mútuas. Eu até dizia hoje, né, para a turma que chegou um dia desse, que teve que se endoculturar ao chegar, por exemplo, na FACAP, ao ter um novo convívio social, a participar de um novo habitus, né, de um novo modo operandi, a ser acadêmico e acadêmica, a interagir socialmente. Claro que quando vocês chegaram na FACAP, vocês encontraram uma cultura ali estabelecida. E vocês, né, de certa forma, no processo endocultural, vocês vão apreendendo aquele modo de conviver, que para muitos é diferente, para outros não, porque alguns de vocês já viveu a vida acadêmica em outro curso, mas para alguns de vocês, né, ali é a primeira experiência, portanto, vai ser o aprendizado de uma determinada cultura da sociedade, que é a cultura acadêmica. Então, ela é interorgânica. E ela é extra-orgânica dentro de objetos materiais situados fora do organismo humano, mas dentro dos padrões de interação social entre eles. De novo, eu cito, por exemplo, aquela casinha, que não é uma casinha, eu chamo de casinha, mas lá na praça de alimentação, tem uma casinha onde vocês tiram xerox. Né? Ou seja, vocês vão participar agora da cultura de tirar xerox, porque os professores deixam as apostilhas lá. E aí vão ter o contato, pelo menos ainda estão tendo, nesse semestre não, né? Porque a faculdade deve estar fechada lá a parte da xerox, mas estando lá presencialmente, vocês se relacionam com esses objetos. E um dos objetos da cultura acadêmica é a xerox. Ou são aquelas cópias, né, que você tem que tirar a cada semestre. E que faz parte desse processo aí, do processo interorgânico. Então, veja, que aqui, se a gente olhar para a cultura acadêmica, e é esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, concretamente, o exemplo do cotidiano, que eu sempre peço para vocês nas atividades, que vocês patinam, que às vezes não sabem o que é um exemplo do cotidiano, né? Vocês, qualquer um aí de vocês, né? Os que chegaram agora e que estão desde o início da aula, seja Amanda, Alisson, Camilo, Daniel, Diana, Felipe, Fernanda, Jéssica, Isis, Lana Mara, Lara, Lucicleide, Marcela, Marcos, Maria Eduarda, Nayane, Raquel, Silvana, Vinícius, todos vocês têm cultura acadêmica na compreensão dentro de vocês, vocês se relacionam, tem alguns de vocês que não são da turma de origem, eu sei, que eu vejo aqui pelos nomes, eu sei basicamente a galera que é da turma de origem, mas aí essa turma de origem tem interação social, e também vocês se relacionam com esses objetos. Eu citei um objeto importante na vida acadêmica das pessoas, que são os papéis, ou as cópias que a gente é obrigado a retirar em função das leituras que precisam ser feitas. Portanto, a localização da cultura, né, nesses três elementos. Cultura como essência. A cultura como essência, basicamente, ela é in. Claro que tem um componente out no comportamento, mas ela é in. A cultura, ela está nas ideias, como alguns conceitos apontavam concepções mentais de coisas concretas, ou seja, toda a variedade de conhecimento, crenças teológicas, filosóficas, científicas, tecnológicas e históricas. Voltando de novo para vocês, quantos conhecimentos novos vocês não já adquiriram ao longo deste aprendizado, desde o primeiro período, que faz agora parte das suas ideias, porque elas estão dentro, neste caso, de
vocês. Mas também cultura são aquelas viagens que fazemos nas abstrações. Consiste naquilo que se encontra apenas no domínio das ideias, da mente, excluindo as coisas materiais. E nós somos seres que viajamos na maionese. Nós somos seres que criamos situações que ainda não aconteceram. Quantas situações vocês não já criaram aí na mente, projetando o futuro de vocês, quem sabe como advogado ou como advogada? Vários autores afirmam que a cultura é uma abstração, ou seja, consiste em coisas e acontecimentos que ainda não são palpáveis, que ainda são intocáveis, que não são ainda ideias concretas, mas elas povoam a mente de cada um, porque nós temos essa capacidade, né, de abstração, essa capacidade imaginativa, essa capacidade de imaginar, né? Do que eu tenho chamado aqui de viajar na maionese. Às vezes a gente dorme pensando em coisas abstratas, acorda pensando em coisas abstratas, né? E muitas vezes alguém toca na gente e diz: fulano, acorde. Você está acordado, mas você está viajando, né? Ou você está na abstração e alguém toca na gente e diz: acorde. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de abstração e isso também é componente, neste caso, da cultura. E é da cultura o comportamento. São modos de agir comum a grupos humanos ou conjunto de atitudes e reações dos indivíduos em face ao meio social. Claro que os comportamentos, eles se modificam. Claro que os comportamentos, eles são aprendidos ou aprendido. Comportamento aí é o mundo, não é? Nós não somos iguais aos seres animais, né, os animais, em função deles agirem em termos de comportamento instintivamente. Nós observamos, nós, né, às vezes perguntamos, ouvimos, para poder reproduzir, em tese, o que é certo. Ou reproduzir aquele modo operandi, aquele modo de viver de determinadas sociedades. Hoje eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo na Colômbia, quando eu fiz um curso lá, e final de semana, na casa que a gente morava lá, não tinha alimentação, então a gente tem que sair para comer. E às vezes no sábado a gente saía até para comer e tomar a nossa velha serva, né? Que ninguém é de ferro. E certa vez, num bar, eu fui chamar a garçonete e eu fiz: ei, psiu! Comportamento nosso aqui, né? Quando a gente está num bar aqui, que a gente quer chamar o garçom, você assovia, você levanta a mão, você, ei, psiu, psiu, né? Você faz isso. Quem disse que a garçonete veio me atender? Ela deu as costas. Esse comportamento meu aqui, lá em Bogotá, não era adequado. Lá é um insulto você chamar a garçonete, né? Ei, psiu, ei, fazendo gestos como a gente faz aqui. Então, lá, eu tive que aprender um novo comportamento. Claro, adequado para lá, para aquela cultura, ou para aquele modo vivendi de Bogotá. Então, a cultura são esses elementos também que a gente aprende, que a gente, neste caso, reproduz, e que a gente, né, enquanto membros de uma sociedade, naturalmente nós estamos não sei se posso dizer a palavra obrigado, mas nós estamos ali, não é, interpelados para poder fazer ou agir conforme, não é, o que se estabelece nos modos de convivência social. Classificação da cultura.
Como é que a gente pode classificar a cultura? Cultura material. Consiste, né, em coisas materiais, bens tangíveis, incluindo instrumentos, artefatos e outros objetos materiais, fruto da criação humana e resultante de determinada tecnologia. Abrange produtos concretos, técnicas, construções, normas, costumes, que regulariza, não é, todas essas invenções. E eu até coloquei aqui perto, não é? Vocês estão vendo que isso é um instrumento que alguém fez, é um artesanato. Então, faz parte da cultura material, né? Também, daqui a pouco, eu vou dizer da imaterial. Mas aqui, como eu estou tocando, e eu acho que vocês também podem ver que é uma carranca de madeira, obviamente, né? No estilo de barco, e aqui a carranca. Isso é algo, não é, que alguém fez, é um bem tangível, né, que a gente utiliza, e eu utilizo aqui para enfeite da minha sala ou aqui da minha biblioteca. Então, o elemento, por exemplo, da cultura, neste caso, material, que está ali, não é, presente e representando, neste caso, algo. A cultura também é imaterial. Refere-se a elementos intangíveis que não têm substância material. Apesar de que, eu vou trazer aqui uma coisa que você já conhece, vocês sabem quem é, né? Padre Cícero. O Padre Cícero, aqui ele é material, porque é uma imagem do Padre Cícero, portanto, eu estou tocando na imagem do Padre Cícero, porém faz parte da crença. A crença ao Padim, do Juazeiro do Norte, faz parte da cultura imaterial. Como, por exemplo, a crença de que na Ilha do Fogo tem uma serpente amarrada com 3 cabelos, Nossa Senhora, que faz parte das lendas. Então, isso, né, representa a chamada, né, cultura, não é, imaterial, aos elementos intangíveis da cultura que não tem substância material. Até aqui também, não é? Muita gente coloca aquela carranca, que aí é material, estou tocando, mas estou dando também um exemplo que quando a gente coloca a carranca na entrada da casa é para fazer o quê? Você acredita ali que a carranca ela vai afastar as coisas ruins que podem entrar dentro da sua casa, né? Os chamados espíritos ruins, as almas cebosas, né? Para elas ficarem afastadas da sua casa. Então, isso é a crença que a gente tem, que representa, neste caso, a cultura material. Cultura real é aquela que, concretamente, todos os membros de uma sociedade praticam e pensam em suas atividades cotidianas. Pode não ser percebida em sua totalidade. E aí tem um negócio que a professora Mariana do vídeo, né, ela falou acho que chamou a atenção a todo mundo essa coisa do preconceito que a gente tem, né? E muitas vezes a gente acha que não tem preconceito. Não, eu não tenho preconceito, eu não tenho preconceito contra nada. E às vezes em atitudes esse preconceito ele aparece. Se existe o preconceito, ele faz parte da chamada cultura real. Às vezes não visível, como diz aí o autor. Só um pesquisador, uma pesquisadora poderá perceber o que realmente acontece naquele grupo, vendo, não de fora. Eu digo que não tenho preconceito, mas não sento perto de um negro, de uma negra, não é? Então, eu tenho preconceito. Então, é o que o autor fala, né, dessa chamada cultura, nesse caso real, daquela que é praticada. Mas também tem, gente, a chamada cultura ideal, que é aquela que está no campo da perspectiva, aquela que a gente reverbera que deve ser assim. Inclusive, a norma aponta para esse componente ideal da cultura. Mas
quando a gente olha na realidade, na cultura real, a gente percebe que muitas vezes não acontece. Não é? Não acontece. Por exemplo, é ideal que todos nós sejamos honestos e honestas, não é? Está na cultura ideal, porém, quantos de nós somos? Na real, por exemplo. Então, a cultura ideal, normativa, consiste num conjunto de comportamentos que, embora expressos verbalmente como bons, perfeitos para o grupo, nem sempre são frequentemente praticados. Muitas vezes as pessoas, pelo seu egoísmo, podem tomar uma linha de ação diferente, e aí os valores não revelados, ocultos, podem levar a comportamento totalmente contraditórios, não é? Tem um ditado, me ajude aí, diga, faça o que eu faço. Como é aquele ditado? Não é? Tem um ditado assim, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu... Ou faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pronto, é esse ditado aí, certo? Esse ditado que é um ditado, digamos assim, muito conhecido e que se encaixa aqui nessa explicação da cultura ideal. Componentes da cultura. Conhecimentos. Não é? Todas as culturas, sejam simples ou complexas, possuem uma grande quantidade de conhecimentos que são cuidadosamente transmitidas de geração para geração. Em tese, os conhecimentos são práticos. Eu lembrava hoje à tarde, não é? Que por ser filho de pedreiro, né? Meu pai, quando era vivo, ele era pedreiro, eu fui servente de pedreiro, não é? Eu aprendi muita coisa com meu pai. Semana passada quebrou aqui a tomada do roteador, eu fui ali no material de construção, comprei a tomada e eu mesmo troquei a tomada. No prazer do eletricista de trocar a tomada. Quando eu tinha um pouco de saúde aqui nas costas, né, eu podia pintar a casa, por exemplo. Ali fora, na entrada da casa da área, eu mexi o concreto e fiz a entrada do carro. Quase morro nesse dia, porque né, mexer concreto não é um negócio fácil para botar ali fora. Mas fiz, porque eu aprendi, é o chamado conhecimento que vai passando. O conhecimento prático, e eu sei que vocês têm muitas coisas que vocês aprenderam com os amigos, com os parentes, com os pais, com os avós. Portanto, o conhecimento engloba também aspectos referentes à organização social, à estrutura de parentesco, aos, em teses, bons costumes, às crenças, né? Muitas vezes, filho de peixe, peixinho em termos de crença, às vezes não. É quando os filhos não querem seguir os pais, e tem muito disso. As técnicas de trabalho. As crenças, não é? Tem várias crenças na sociedade. Crença é a aceitação como verdadeira de uma proposição comprovada cientificamente ou não, não é? De tarde eu falava para a galera, né? Tem gente que acredita que o Flamengo é o melhor time do mundo. Não tem? Tem gente que acredita. Não é? Então é uma crença. Tem gente que acredita que o cuscuz é a melhor comida do mundo. Tem gente que acredita, é a crença. Como tem gente também que acredita em Deus, dentro da questão da religião. Então, veja, as crenças fazem parte da cultura. Seja a crença em uma pessoa, que a pessoa, de repente, não é Ave Maria cega, né, em função de acreditar demais na pessoa, a crença religiosa, ou seja, consiste em uma atitude mental do indivíduo que serve de base para ação voluntária, porque aí você segue, você, não é? Segura a bandeira, ou, como diz a música religiosa, segura na mão de Deus e vai. Possui conotação emocional. Eu até dizia hoje à tarde que não é da antropologia essa problematização. Não é. Nós não, né, que eu não sou antropólogo, sou historiador, mas a antropologia não trata de problematizar isso, mas como eu dou aula de filosofia, terminei problematizando.
como a crença tem essa conotação emocional, ela pode representar um perigo. E aí, a crença religiosa, ela pode matar, né? Ave Maria, né? Deus nos livre, mas pode, né? As crenças, ela com esse componente emocional, imagine as brigas no futebol. E toda vez que eu penso em briga de futebol, eu nunca esqueço, não sei por que isso vem à minha mente, mas nunca esqueço, não é, aquele fato que aconteceu em Recife, um fato lamentável, de alguém, não sei se foi o estádio do Santa Cruz, foi o Arruda, quem gosta de futebol pode me ajudar aí, né? Que alguém foi lá no banheiro, pegou um vaso, não foi? E soltou lá de cima. E o vaso bateu na cabeça de alguém e matou a pessoa lá embaixo. Eu nunca esqueço desse fato, né? Lamentável. Exatamente, Vinícius, matou alguém. Aquilo me chocou muito, me deixou muito transtornado. Eu digo, poxa, não é? O futebol, né? Que a gente vai lá, em tese, para se alegrar com o time, mas tem esse danado desse componente emocional que muitas vezes representa o que o autor chama aí de perigo, né? Que perigo, né? E às vezes tem morte mesmo, né? Às vezes tem morte mesmo, né? Tem vários casos aí no futebol da exacerbação da crença e do resultado dessa crença com essa conotação emocional. Mas faz parte da cultura. Claro, não problematizada da forma como eu estou falando aqui, porque não pode ser cultural ter guerra de torcida, né? A gente nunca deve apoiar, né, isso como se fosse uma regra da cultura, ou como se fosse uma parte da cultura você ter isso. Senão, né, acaba-se a graça, né, de se assistir o futebol. Valores. O termo valor, de modo geral, é empregado para indicar objetos e situações consideradas boas, desejáveis, apropriadas, importantes, ou seja, para indicar riqueza, prestígio, poder, crença, instituições, objetos materiais, além de expressar sentimentos. O valor incentiva e orienta o comportamento humano. Hoje mesmo é dia do nordestino, não é? E aí nós temos alguns valores que representam o nordestino. Eu falei nesse tanto de cuscuz, né? Mas, ó, não é verdade? Aqui tem um valor, né? Tem um valor, né? De você ver ali e dizer, ali é o meu sertão, ali representa, não é, o meu Nordeste, né? Tem assim, orgulho de ser nordestino. Isso faz parte ali, não é, do valor, né? O nosso, não não é Luiz Gonzaga, não, mas é Dominguinhos, né? Teve a primeira festa de Dominguinhos lá em Garanhuns. Eu estava lá participando de uma reunião da Universidade de Pernambuco, lá tem uma unidade em Garanhuns, e tive a felicidade de ganhar de presente não sei se foi troféu do Festival de Dominguinhos, mas eu terminei ganhando, não é, esse Dominguinhos, para relembrar também uma cultura e uma representação do Nordeste, e que tem, neste caso, um valor incomensurável, né? Normas. A cultura também é feita, não é, de normas, de regras, que indicam os modos de agir dos indivíduos em determinadas situações. Consiste, pois, em conjunto de ideias, de convenções referentes àquilo que é próprio do pensar, sentir e agir em dadas situações. As culturas são constituídas de normas comportamentais, ou seja, de um tipo de conduta que ocorre com maior ou menor frequência. No texto de ética, quando a gente discutiu lá em filosofia, o ponto de partida são as regras. Você tem ali as regras dos grupos sociais. E aquelas regras, elas determinam o modo de ser, o modo de se comportar. Daí, esse modo, ele termina sendo um componente da cultura, porque, né, ele é emanado dessas regras, ou, como diz aí, dessas normas.
que podem ser jurídicas políticas, que podem ser consuetudinárias, né? Que podem ser religiosas. As normas podem vir do sistema, neste caso, religioso, e que faz, claro, parte da cultura. Símbolos, né? Símbolos são realidades físicas ou sensoriais, as quais os indivíduos que utilizam lhes atribuem valores ou significados específicos. Comumente representam ou implicam coisas concretas ou abstratas. Eu até deixei também aqui um símbolo separado. Tá vendo? Tá vendo tu? O que é isso, minha gente? É um símbolo, não é não? Eu acho que vocês não viveram, né? Esse tempo, não. Mas eu, quando cheguei em Petrolina, volta de 70, mora lá na Vila do Ar, numa bandinha de casa. Lá em casa não tinha energia. E aí tinha que comprar querosene. E botava querosene dentro do candeeiro, menino. Fazia um pavio de algodão e acendia o bicho. Aquela fumaça, não é, do querosene, se ficasse embaixo de alguma coisa, ficava pretinho o negócio, a coisa quando a fumaça batia. Então, representa ali um tempo. Representa um tipo, digamos assim, de sociedade. Como eu mostrei nesse instante aqui. Quando você pensa aqui, o chapéu, nesse caso de couro, ou como eu mostrei aqui, o Padre Cícero, a carranca, ou o Dominguinhos, ou outras coisas que eu tenho aqui que são bem representativas, são símbolos representativos aqui da nossa região. Quando a gente pensa, por exemplo, o Vale do São Francisco, e o Vale do São Francisco tem muita relação com o Rio, a carranca. Carranca, que é um símbolo muito forte de representatividade. Hoje, claro, né, que já aparecem cachos de uva, já aparecem os vinhos, já aparecem as mangas, que também passam a representar algum significado, claro, para uma determinada população. Eu, como ainda sou um pouco antigo, e sou muito ligado às tradições, o que representa mesmo para mim aqui é a danada da carranca, né? Quando eu penso a carranca, eu penso esse vale do São Francisco. Mas para essa geração mais nova, não é? Vale o cacho de uva. Significado dos símbolos. Veja, o símbolo pode ser arbitrário, na medida que ele não tem relação obrigatória com as propriedades físicas dos fenômenos que os recebem, e aí eu lembro daquela cruz para os roqueiros, né? Ele ali não representa algo religioso para aquele grupo que utiliza, né? Fora do campo linguístico, a ligação entre símbolo e objeto caracteriza-se pela total ausência de afinidade intrínseca. E aí o autor, né, ele reproduz essa ideia aí do símbolo, no caso da cruz. O símbolo pode ser partilhado, tem o mesmo significado para diferentes culturas ou para determinada sociedade particular. De novo, isso aqui é um símbolo, não é? Partilhado. Agora, não com todo mundo. Você não pode dizer que, não é, esse chapéu de couro representa um objeto que todos que vão olhar para ele vão saber o que ele significa. Ele é partilhado para um grupo grande, né? Porque quando a gente fala aqui de Nordeste, a gente está falando de uma imensidão de pessoas e de lugar. Então, ele pode ser partilhado de forma geral, e o autor, por exemplo, coloca algo aí que é mais geral do que o chapéu. Né? Se eu chegar numa casa, né, eu posso fazer isso. Esse barulho, ele representa algo que, basicamente, mais gente conhece do que conhece a realidade ali do chapéu. Não é verdade? Ou seja, alguém está me chamando lá fora. Então, é um símbolo bastante, não é, partilhado. E tem os símbolos referenciais, quando os símbolos referem-se a uma coisa
não é, específicas, e claro que o que eu tenho aqui se refere a coisas específicas. Volto para o Padre Cícero. Isso é um símbolo muito forte da religiosidade do Nordeste. Né? Basicamente, em várias cidades do Nordeste, quando a gente viaja, a gente vê uma imagem do Padre Cícero na praça, não é? Um monumento ao Padre Cícero. E se for em Juazeiro do Norte, aí é que nós vamos ter, certo, o Padrinho Cícero do Juazeiro. Então, ele termina sendo uma referência, né? Uma referência à religiosidade, à crença que tem, neste caso, o sertanejo ou o nordestino. Portanto, minha gente, a simbolização permite ao ser transmitir seus conhecimentos, aprendidos e acumulados durante as diferentes gerações. Eles resguardam os valores considerados básicos para a perpetuação da cultura e da sociedade. A criação desses símbolos, basicamente, não é, na associação de significação, pode ser percebido pelos diversos órgãos do sentido, pelo ver, pelo ouvir, pelo tocar, pelo cheirar, né? Claro que a gente aqui do sertão, se escutasse aquele som, auê, 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 isso já remetia a algo, né? Sem você ver, só em escutar, você remetia esse som a um tipo de significado, de simbolização, certo? Da nossa cultura nordestina. E eu trouxe algumas coisas aqui, né, da cultura nordestina, porque hoje é o dia, neste caso, do nordestino. Portanto, gente, né, eu creio que essa primeira aula de cultura é isso, né? Tem esses elementos todos que são importantes, e claro que nós vamos continuar essa discussão, porque o texto ainda tem outros elementos que são importantes para a gente entender o que é a cultura e o que é esse mundo da cultura. Portanto, né, na próxima aula nós vamos continuar essa discussão.